E teremos agora nosso último painel do dia, que tratará o tema Os Desafios da Mobilidade. Para apresentar o assunto, convidamos ao palco o Regional Sales Manager da Palo Alto Networks, Tiago Cunha. Falar sobre mobilidade, eu acho que é um tema que já foi... teve uma abrangência bastante ampla. Todas as apresentações a gente fala sobre isso, é um tema muito amplo. A gente vai ter uma discussão bastante estruturada a respeito disso, mas qual que é a visão quando a gente fala de segurança para isso? Como que a Palo Alto Networks se posiciona do ponto de vista de segurança para o varejo, né? Bom, um dos principais pontos, eu acho que eu vejo que existe um desafio muito grande. Tá? Se a gente fala hoje, existe alguma demanda para o gestor de varejo, uma área de negócio eventualmente chega para esse gestor e fala, olha, eu preciso acessar ou eu preciso ter acesso a alguma informação. Qual que é o primeiro pensamento que eventualmente um gestor de TI vai passar a ter, né? Eu preciso suportar, mas ao mesmo tempo eu tenho duas condições. Se eu falar não, eu vou me dispor com a área de negócio. Esse gestor, quando ele chega e ele se indispõe com essa área de negócio, certamente ele vai ter algumas restrições com relação a essa pessoa. O grande ponto, o que a gente precisa disponibilizar é o seguinte: a gente tem que trazer inovação, a gente precisa fazer com que a área de negócio realmente possa utilizar dessas ferramentas, e os gestores, de modo geral, eles precisam também estar abertos a essas condições. Então não adianta se indispor e não falar sim ou não falar não. Não pode ser binário. Tá? A condição que a gente fala hoje de mobilidade, a gente não pode deixar de fazer com que a inovação esteja presente. Tá? Quando a gente fala sobre esse aspecto, o que eu quero colocar aqui é a seguinte questão. Vamos falar de uma nova aplicação, de tecnologias e de soluções disruptivas. Isso significa o seguinte: se a gente pega um Airbnb, se a gente pega um Uber, se a gente pega uma solução que existe eventualmente no mercado, a gente está falando simplesmente de uma aplicação. E se o gestor não pode, e se ele não permite que esse acesso seja disponibilizado, certamente ele vai impactar tanto na produtividade, vai deixar de trazer lucro para essa empresa e, eventualmente, nessa questão, ele não vai poder assumir esses riscos. Se ele fala não, ele vai se indispor sim com a área de negócio. Foi como eu coloquei. Mas, se ele fala assim, se ele não tem uma tecnologia, uma solução que eventualmente permita e que faça com que ele tenha granularidade, segurança e soluções adequadas para atender essa necessidade, certamente ele vai sofrer algumas condições que vai ser prejudiciais para a empresa. Quando a gente fala também do aspecto de consumerização, é um tema que foi colocado e que há algum tempo já a gente já não vem falando muito a respeito. Consumerização. Todo mundo tem esse dispositivo e tem que tratar isso de uma forma ou de outra. É uma foto bastante emblemática, todo mundo já viu. Existem aqui até alguns estandes que vêm falando a respeito disso, mas é a realidade. O BYOD, a gente até comentou, é um aspecto muito amplo e, ao mesmo tempo, é um assunto cansado. Mas como conseguir ter a maturidade e fazer com que tanto a rastreabilidade dos usuários, as aplicações, sejam controladas? Tá? É uma preocupação existente, sim. E, ao mesmo tempo, surge um outro tema. É um tema amplo, é um tema complexo. Ao mesmo tempo que os gestores precisam disponibilizar os acessos, existe a questão chamada de Shadow IT. É uma linha muito sensível com relação ao próprio conceito do BYOD de modo geral. Só que como você consegue qualificar e como que você consegue endereçar o que de fato tem que acessar cada um dos recursos da sua corporação? É uma das preocupações que existe. Então, a rastreabilidade dessa informação, como fazer a tratativa de múltiplos dispositivos, endereçando isso com usuários diferenciados e também dando acesso às aplicações específicas. Esse é um ponto de preocupação, sim. Tá? É o que acaba acontecendo do ponto de vista corporativo, eu entendo esse aspecto, mas pode se estender ao ponto de vista de mobile payment, uma vez que você tem uma integração e uma necessidade, um negócio que você precisa atender uma demanda que você quer oferecer, eventualmente, para um consumidor final, né? Hoje, existem alguns padrões de tecnologia, teoricamente já consolidados, e se você não investe, se não trabalha com inovação, não acompanha essa questão, ou seja, a rede mudou, né? A questão de trabalhar com nuvem, seja na nuvem pública ou seja na nuvem privada,
87% das organizações já vem trabalhando com aplicações. Pode ser mínima, mas tem. E quando você fala de aplicações na nuvem, não necessariamente são as aplicações corporativas. Muito acontece, se você não tem controle, rastreabilidade do que está acontecendo, às vezes um usuário com um dispositivo móvel ele vai acessar um Dropbox da vida. E como ter esse tipo de controle? É uma preocupação que existe. E qual é a outra preocupação também que você precisa, como gestor, tentar endereçar e validar isso? É uma realidade, muita gente aqui já trabalha de forma remota, a popularização e o crescimento do trabalho remoto é fato, né? Existem algumas indústrias, algumas empresas que ainda acabam não permitindo, mas na grande maioria sim é possível, né? A questão da quantidade de smartphones, tablets e tudo mais, tudo isso já foi bastante comentado, também é a realidade. O número de usuários na internet, ele ultrapassa barreiras e barreiras e se contar a quantidade de dispositivos é muito grande, né? A previsão, né, falando de SDN, a integração em relação ao mercado, o crescimento é exponencial, não dá para falar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Existe uma questão que não existe um estudo, tudo vai se tornar IP, tudo vai se tornar móvel. Como conseguir fazer o endereçamento de tudo isso? Por outro lado, aí vem o aspecto de segurança em si, né? A evolução do atacante, tudo mudou. A rede mudou, ok, as ameaças também mudaram e as pessoas que atacam também mudaram. O cybercrime hoje tem uma representatividade muito grande. Existem governos totalmente integrados, focados para poder fazer políticas de segurança endereçada para negócios, né? Existe o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, por exemplo, integrando soluções e compartilhando informações com o setor financeiro, da indústria, para poder minimizar isso. Existem nações, de fato, bastante preocupadas com isso. Por quê? Consequentemente, aquele valor, né, existe até só voltando aqui, existe até um estudo feito, o valor do que hoje representa o cybercrime, ele é maior do que a somatória do valor de mercado de todas as empresas de segurança do mundo. Então, ele é muito grande e não existe uma regulamentação bastante acertada para isso. Como endereçar tudo esse tipo de ataque, uma vez que você tem a vulnerabilidade em dispositivo novo, se você não tem esse tipo de controle, né? A evolução, o que mudou também com relação ao ataque em si? Não adianta trabalhar somente com soluções conhecidas, baseado em comportamentos estáticos, porque as coisas mudaram bastante. E por fim, depois, além das ameaças conhecidas, o mais difícil hoje, é um tema que vem bastante em evidência com relação ao cybercrime, são os dispositivos e modalidades e técnicas de ataque que sejam mais elaborados, né? São os zero days, são os malwares modernos. Então, como endereçar tanto a questão do conteúdo conhecido e do conteúdo desconhecido? Como você conseguir correlacionar essa informação, uma vez que você precisa ter a rastreabilidade do usuário, com a aplicação que ele acessa, e esse conteúdo que está no limbo, entre aspas, ninguém sabe o que é. Precisa saber endereçar isso, seja no dispositivo móvel, seja no dispositivo, ou seja nos servidores. E o que acaba acontecendo? Nós temos uma série de relatos e casos que às vezes se tornam até taxativos ou que acaba acontecendo grandes crises no mercado, seja de varejo, com vários cases aí que acaba acontecendo com vazamento de informação. E um dos pontos que a gente estava conversando aqui com um parceiro, a grande maioria das vezes, por mais que você tenha uma definição de política, de processo, às vezes por uma brecha mínima ou por um terceiro que esteja acessando a sua rede ou um dispositivo não classificado, ele pode trazer essa vulnerabilidade, né? Então é preciso endereçar esse tipo de situação. Ou seja, hoje existem múltiplos cenários e todas essas tendências, tudo isso que é discutido, realmente ele cria uma tempestade perfeita. Ou seja, a tempestade perfeita para quem? Para os atacantes, né? Você tem toda a disponibilidade com relação à mobilidade, aplicações na nuvem, conteúdo criptografado. Tá? Então, é importante também saber o que está passando por ali. A grande maioria diria que tudo está tunelado no conteúdo criptografado. Se você não consegue inspecionar isso, a mobilidade te traz também um certo desafio adicional. Bom, e o que o mercado e tradicionalmente vem praticando, né? São tecnologias que você começa a agrupar ajudantes e equipamentos que faz uma função, o outro faz outra função, para conseguir endereçar todos esses módulos de rastreabilidade, de aplicações.
e acaba trazendo para você uma visibilidade bastante limitada de tudo aquilo que acontece. Quais são os dispositivos, quais são as aplicações, falta a integração, né? E, ou seja, a resposta ela se torna bastante lenta, porque você não consegue ter todas essas informações de forma consolidada para poder tomar alguma determinada ação. Um dos principais pontos quando a gente fala de soluções tradicionais é justamente a questão de as aplicações serem controladas através de porta-protocolo. É uma solução que hoje já se tornou meio que obsoleta. A gente precisa saber realmente quais são as aplicações, para voltar todo naqueles temas. Permitir que a área de negócio acesse algo, para que faça um controle adequado, evitar com que exista essa falta de contextualização. O correlacionamento precisa trazer todo esse tipo de informação para você. Ou seja, e um outro aspecto bastante amplo aqui. Tendo todas essas soluções, você acaba tendo algo bastante custoso, né? Comprar e manter e correlacionar esse tipo de informação, às vezes não é suficiente para você endereçar toda aquela sua preocupação que você tem sobre o aspecto de mobilidade. E qual que é a plataforma e como que a gente se posiciona em termos de endereçar isso e como conseguir fazer esse tipo de tratamento e rastreabilidade desses dispositivos, desses usuários? Primeiro ponto, identificando a aplicação independente da porta, protocolo, tática evasiva ou SSL. Esteja criptografado ou não, qualquer tática evasiva que tiver, é conseguir trazer essa informação na camada 7, né? Identificar e controlar usuários independente do endereço IP, local, dispositivo. Acho que esse é um aspecto muito interessante. Ele envolve temas mais antigos, seja BYOD, seja o número de um cliente na loja, é você trazer para a sua rede algo personalizado, é você saber quem está chegando, o que ele está fazendo, qual que é o dispositivo, independente de onde ele estiver. Esse é um dos principais pontos. É a rastreabilidade da informação. Existe um aspecto bastante comprometedor hoje e que, depois de todos esses escândalos existentes, tornou-se uma realidade. Hoje, no Brasil, a gente tem um marco civil da internet que faz necessário que você tenha a rastreabilidade de toda e qualquer ação que eventualmente exista dentro da rede na qual você é o gestor da informação. Então, ter a rastreabilidade disso é fundamental, né? Um outro aspecto foi justamente colocado, a visibilidade e controle, uma política granular. Você falar que um gestor tem acesso a um determinado recurso, ser binário, não é suficiente. Agora, você conseguir falar para o RH que ele pode acessar eventualmente uma aplicação de LinkedIn, mas ele não pode fazer o post de foto. São coisas granulares, é isso que a rede precisa, é tornar-se dinâmica, é fazer com que as pessoas e os recursos estejam envolvidas de uma forma transparente, né? E grande parte disso a gente está falando com relação a performance também. Em termos de plataforma, isso que a gente entrega é ter a garantia de que 100% disso que está sendo colocado é entregue, é possível de se colocar diferenciadamente de soluções que já existem no mercado há algum tempo e que eventualmente até consegue consolidar uma série de funcionalidades, mas não consegue endereçar com toda essa performance garantida. É um pouco da plataforma. E como que a gente aplica isso com relação ao varejo? A gente tem uma arquitetura bastante distribuída, né? Então a gente está trabalhando baseado em segmentação, a segurança de rede personalizada, como eu coloquei, e 100% de controle de dados. Com isso, sendo dispositivo móvel ou não, a gente consegue endereçar uma rede de PDV, uma rede guest, que é um benefício na ponta, tanto a questão do data center, se você segmenta o POS para acessar especificamente recursos de TEF, controle de estoque em tempo real, enfim, são todos alguns dos benefícios e como conseguir endereçar isso, né? Se você precisa ter algum tipo de regulamentação, totalmente estar em compliance com o PCI da vida, e a sua interação em tempo real também com os fornecedores, sem distribuição, sistema de pagamento, clientes móveis, online, tudo isso se faz necessário uma vez que você traz isso para dentro dessa plataforma. Como? Faz sentido eu negar todo o tráfego? Não. É importante você ter essa classificação, segmentar isso de uma forma que você consiga reduzir essa superfície de ataque. Reconhecimento do usuário é fundamental. E inspecionar todo o tráfego, seja dispositivo móvel ou não, né? E com isso a gente traz alguns benefícios, seja escopo de conformidade, escopo de vulnerabilidade, tudo isso também baseado em processos, que são a base do conteúdo que a gente vai começar a falar de mobilidade. Então, assim, tradicionalmente, a infraestrutura de uma infraestrutura de varejo conectado, esses são, teoricamente, os principais componentes, né? Como que a gente pode fazer para endereçar isso, trazer toda essa segmentação e esse tipo de controle, seja do data center para uma rede de fornecedores, para uma certificação PCI,
ou seja, para um estoque ou para um parceiro, de modo geral. Tá? A primeira coisa é visibilidade e controle de todo o tráfego de internet, tá? Seja ele onde for. Controle sobre acesso de parceiro e fornecedor com um perfil de segurança associado a esse usuário. Inspeção de todo o tráfego, ameaças conhecidas e desconhecidas, foi o que eu coloquei. Não adianta somente estar ali naquela base de assinatura. A gente tem que saber hoje que é novo. O malware moderno ele não foi escrito para poder capturar uma quantidade muito grande de clientes. Ele foi criado e foi escrito para atender especificamente uma única demanda, um único cliente. A gente tem que endereçar isso, seja no gateway, seja no controle de acesso, tanto para a internet quanto nos data center, que é o primeiro ponto. Controle leste-oeste, né, que a gente chama. Uma outra preocupação também é a gente conseguir ter essa integração com ambientes virtualizados, com ambientes que possam prover essa experiência de estar na loja, estar no data center, no centro de distribuição e ser rastreado de forma única, né? É uma das preocupações. Então, em termos de estrutura, hoje eu diria assim, a infraestrutura de varejo tradicional, normalmente você trabalha com essa loja, com um link de comunicação eventualmente bastante custo elevado, né? E a proposta que a gente acaba colocando, você tendo essa segmentação, essa plataforma de múltiplos serviços, é a gente conseguir endereçar mais serviços e disponibilizar mais recursos, gestão, visibilidade, alta disponibilidade para vocês nas lojas, né? Então, essa é a plataforma que a gente posiciona, isso já foi colocado aqui na apresentação da Palo Alto em si, empresa ontem, né? Mas a gente ter o correlacionamento de informações do que acontece no ambiente corporativo, trabalhar também com o dispositivo móvel, com a solução de Endpoint Protection, conseguir endereçar também objetos maliciosos, que a gente chama de anti-malware, malware moderno ou exploit, zero-day exploit, também no endpoint, não só no gateway. E trabalhando de forma correlacionada com a nossa nuvem, que é o Intelligent Cloud. Tá? Além disso, um ponto que a gente leva muito em consideração em termos de integração, falando muito do aspecto de SDN, é ter uma capacidade de expandir e ter o seu código para trabalhar com um ecossistema de parceiro considerável. Tá? Com isso, para todos os segmentos, seja virtualização, network, mobilidade, security, conseguir ter essa integração e fazer com que a nossa tecnologia consiga ser mais expansiva e utilizar o legado, soluções que os clientes, que vocês, gestores, já possuem, trazer o benefício disso. Tá? Então, assim, para a gente já finalizar e para trazer como próximo passo do nosso tema do painel de modo geral de mobilidade, uma pesquisa que foi colocada, tá? Que na verdade eu fiz essa pesquisa buscando todas as tendências e tópicos relacionados aos trending topics de 2005, 2015, de segurança no varejo. Esses são os principais pontos. Como endereçar a mobilidade? Sua presença se faz obrigatória, múltiplas experiências de forma transparente. A gente conseguir endereçar esse tipo de situação. O próprio conceito do Omnichannel já foi discutido bastante aqui, mas como fazer negócios em qualquer lugar, com a mesma experiência. O Big Data, tá, desde o primeiro painel, acho que é um tema que foi colocado, como garantir acesso o que está na sua base de dados e as aplicações de forma segura, além da experiência e personalização, seja de aplicações, dispositivos móveis de modo geral, e a precificação dinâmica que, seja no ambiente online, seja no ambiente em store, você ter esse controle de aplicação e prevenindo eventualmente alguns tipos de ameaças e fraudes, porque a gente acaba tendo um envolvimento maior do consumidor final. Tá? Para finalizar, é isso. Em termos de requerimentos, como a gente enxerga como recurso para o futuro do varejo, não basta somente correr atrás do prejuízo. O importante é detectar, prevenir uma ameaça em cada ponto, né, através da organização, seja no dispositivo, no POS, na borda da internet, entre os usuários, no data center principalmente, para fazer esse tipo de segmentação, e principalmente cada vez mais essas aplicações estando na nuvem, a gente precisa ter um certo mais controle com relação a isso. Tá? É um pouco da mensagem para a gente entrar na discussão, embora seja bastante amplo. É o plano de fundo aí que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Tá? Seria isso.
Obrigado, Tiago Cunha, da Palo Alto Networks. Os desafios da mobilidade é o tema deste painel. Nós convidamos a compor este painel, mediadora do painel, Graça Sermu. E os participantes, consultor de governança de TI da Avianca, Renato Borba. Gerente de segurança da informação da Via Varejo, Daniel Bastos. E o gestor de TI e segurança da informação, Vitor Sena. Com a palavra mediadora deste painel, jornalista Graça Sermu. Ok, estamos agora. Espero que vocês aí pela internet ainda estejam conosco, nos acompanhando. Os dois temas que a gente deixou para o final dos nossos 2 dias de evento. Ontem a gente deixou para o final a Internet das Coisas, que é um tema que atrai muito principalmente os nossos internautas, e mobilidade também. Mobilidade é um tema que é recorrente já, não é nenhuma novidade, mas nós ainda vemos um grande desafio em relação à mobilidade no varejo, né? E aí eu acho que a gente tem que avaliar principalmente o que nós podemos enxergar hoje em termos de avanços, né? O que é possível hoje já considerar como realidade, mas principalmente o que ainda pode ser explorado e o quanto que a questão da segurança, né, é crítica num modelo como esse. Então, para começar, depois da explanação do Tiago, onde ele apresentou um pano de fundo bastante amplo, né, em relação a todas as questões envolvendo a segurança no varejo, e apontou ali a mobilidade como um dos aspectos também críticos, eu queria passar pelos nossos participantes que trazem uma experiência por atuarem, né, em segmentos de varejo diferenciados. E em cada um deles, com certeza, a mobilidade tem sido tratada de forma diferente. É óbvio que se a gente separar a mobilidade em 2 grandes grupos, a gente veria aí, de um lado, a mobilidade sob o aspecto do consumidor, né? E de outro, a mobilidade sob o aspecto corporativo. Foi um pouco que a gente avaliou no nosso esquenta ali um pouquinho antes. Mas, na verdade, cada segmento de negócio acaba considerando um ou outro aspecto da mobilidade mais crítico. Então, vocês fiquem à vontade para tratar a questão tanto sob o ponto de vista corporativo como sob o ponto de vista do consumidor. O que eu acho mais importante nessa primeira rodada é vocês realmente passarem a experiência de vocês. Eu vou começar então com o Vitor lá na ponta. Você, inclusive, tem um caso premiado, né, Vitor, que você pode citar, e, se eu não me engano, foi um trabalho de mobilidade no ambiente corporativo, não é isso? Isso. Boa tarde a todos, né? Obrigado, Graça, aí pelo convite, por mais esse debate sobre esse tema que eu gosto bastante, né? As 2 coisas que eu mais estudo e faço hoje em dia, que é mobilidade e segurança da informação. Em primeiro lugar, antes até de falar desse tema da segurança, a mobilidade é algo que a gente não pode descartar hoje no varejo, né? A tendência cada vez mais que se use dispositivos móveis, cada vez mais o smartphone como vetor de acesso à internet, né? Tem vários estudos que citam sobre isso. Eu estive num evento nos Estados Unidos, acho que há 2 anos, já se falava que naquela época nos Estados Unidos o celular já era o principal vetor de acesso, né? Que até 2017 o uso seria bem massivo. Então não se pode desperdiçar esse canal de venda, né? Esse ponto de contato com o seu consumidor. Esse caso que você citou, também separando essa questão da mobilidade em 2 aspectos, né? O lado do consumidor e o lado do corporativo. Em um e-commerce que eu trabalhei recentemente, eu consegui implantar um projeto chamado Mobilidade Segura, e esse projeto foi reconhecido pela CSO Magazine em 2015, né? Foi um dos 50 projetos de segurança eleitos pela CSO Magazine, foi a única empresa brasileira que recebeu esse prêmio, né? Foi agora em fevereiro de 2015, a premiação. E esse projeto era justamente isso, sobre prover uma camada de segurança para os dispositivos móveis dos executivos da empresa, né? Hoje, a quantidade e o valor do dado que você carrega em um celular, ele é muito relevante para que você não tenha uma série de cuidados com esse dispositivo. Eu citava na época
o quão perigoso pode ser ou qual o prejuízo que pode ter para uma corporação se um executivo esquece um celular num banco de um táxi indo para o aeroporto, né? Naquele celular pode ter dados de business intelligence, pode ter dados, relatórios da empresa sobre pontos financeiros, pode ter informação confidencial, estratégia de negócio, plano de marketing, pode ter uma série de informações num único dispositivo. E muitas vezes a pessoa não tem o cuidado sequer de ter uma senha simples no celular. Verdade. Né? Isso é a cultura que a gente tem como consumidor. Né? Então, tive a sorte de conseguir concluir esse projeto, receber esse prêmio, e a gente conseguiu endereçar bastante esse ponto do corporativo, que é onde a gente é mais visível, né, a questão da perda, né? No lado do consumidor, o problema é o mesmo, né? Inclusive, eu tenho um case engraçado, não é engraçado, mas é interessante, que mostra que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro, né? Porque o pessoal que trabalha com crime, que tem lucro com crime, eles não trabalham. Para ter a criatividade que tem, eles ficam dedicados naquilo a boa parte do tempo deles. Nesse mesmo site que eu trabalhei, no dia que, isso há 2 anos atrás, em 2012, se eu não me engano, 2013, foi lançado o app mobile oficial dessa empresa, né? No mesmo dia, os fraudadores, os cybercriminosos lançaram um app fake, que era igualzinho, né? E eu fui analisar, a gente pegou, no dia do lançamento, conseguiu detectar, entrando em contato com a Google, né? A parte engraçada é essa, que a Google pediu um fax para poder tirar o app fake do ar. Né? A gente não tinha sequer linha... a gente não tinha, né, não tinha sequer linha analógica no prédio, não era questão de não ter aparelho de fax, não tinha telefone para poder passar. Mas tudo bem, contornamos isso. Mas o ponto interessante desse caso é que a gente analisou a aplicação e a aplicação não fazia nenhum ataque, eu não pegava nenhuma informação do nosso site, né? Inclusive, ela direcionava o usuário para a página mobile do nosso site, ou seja, ajudava a gente a vender. Onde estava o pulo do gato em cima desse golpe, né? Quando a pessoa instalava o aplicativo, tem lá as permissões que você dá para o aplicativo interagir com o seu aparelho, né? Aí ele fala assim, olha, você pode ter o controle do meu microfone, da minha base de contatos, dos meus e-mails, e esse fraudador usava esse acesso para criar um backdoor no aparelho da vítima e roubar outras informações que não tinha nada a ver com o nosso site. Então ele aproveitava da nossa credibilidade, que o nosso cliente ia lá e procurava pelo nome da empresa, achava aquele site e fazia o download, e com aquele ganho de acesso, ele explorava outros casos, pegava a identidade do usuário, senha, e-mails, e aplicava outros golpes. Você não conseguia sequer vincular uma coisa a outra. Daí vai a questão da criatividade, com quem que a gente está brincando. E a questão toda que eu estou chamando a atenção para isso, aquele ponto também que a gente discutiu lá no nosso brainstorm, é a questão da cultura, né? Existe pouca cultura em relação ao dispositivo móvel, né? A pessoa não acha que vai ser vítima de uma fraude, não acha que vai ter um problema com o dispositivo móvel. E aí ela deixa de fazer coisas simples. Um primeiro ponto que eu falei que já diminuiria muito a incidência de problemas com fraudes baseadas em pagamentos ou desvio de informação em dispositivos móveis. A pessoa vai colocar aquela senha simples na entrada, né? Aquilo já ajuda. A pessoa, quando for baixar uma aplicação, lê a avaliação, a resenha daquela aplicação, né? Esse caso do aplicativo fake que eu comentei, o criminoso não teve o cuidado de botar um e-mail válido. Era um e-mail .xyz, né? Então, se a pessoa conseguisse ler a resenha, como a gente também teve dificuldade para tirar do ar, a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma resenha. Olha, esse site não é verdadeiro, eu sou responsável pela segurança da informação dessa empresa, se tiver algum problema, entre em contato, passei os contatos da empresa, tudo. Que foi a forma que a gente conseguiu se defender. Então, se a pessoa lesse aquela resenha, provavelmente não abaixaria aquela aplicação. Então, nessa questão de cultura, ainda temos um passo aí para avançar também. E só para concluir, Vitor, na sua explanação, olhando aí os exemplos que você utilizou, você acha que hoje no varejo o maior desafio implementar as soluções, enfim, até o próprio mobile payment, estaria mais no ponto de vista do consumidor ou do próprio varejo? Então, o desafio do varejo é conseguir gerar segurança independente do que o usuário faça. Tá. Porque é praticamente um sonho você pensar que você vai vender só para o usuário consciente, né? Nenhum gestor de negócio vai querer isso, né? Falou assim, você, por favor, você faça uma provinha aqui de proeficiência em TI antes de eu vir comprar no meu site. Só tem que estar elegível comprar no meu site. O pessoal de marketing te fuzila se fizer isso.
Então, a questão, o desafio do pessoal de tecnologia, assim, eu tenho que precaver que o meu usuário tenha problemas de segurança, mesmo ele não tendo cuidado nenhum com segurança, né? Para isso existem formas de você criar situações simples, que pode ser desde uma configuração específica na sua aplicação, a forma como você configura a aplicação para que ela não seja tão suscetível a problemas, como também itens de segurança, como ferramentas, igual o Thiago comentou na apresentação dele, né? Coisas criativas, a gente estava citando o exemplo da utilização. Hoje em dia é muito comum as pessoas, ou está começando a se tornar comum, a pessoa adquirir o eCPF, né? Que é o seu documento de CPF no formato digital. Existem já agora aplicativos que você consegue autenticar no site de compra usando essa identificação. Isso já previne que a pessoa que está fazendo a transação é ela mesma, pelo menos já ajuda bastante, né? Então, é uma combinação de fatores, mas é a preocupação, o alvo é o consumidor, a preocupação é do varejista, a preocupação é do gestor, do proprietário do e-commerce em evitar que o seu cliente tenha problemas. Mesmo ele se eximindo de algum prejuízo ou alguma ação jurídica, ele tem que ter essa preocupação de proteger o cliente dele desse tipo de fraude. Ok, obrigada, Vitor. Renato, Avianca, como é que vocês hoje estão tratando a questão da mobilidade, se esses aspectos e até essa colocação final, que é bastante interessante do Vitor, que o varejo precisa disponibilizar as soluções de mobilidade, independente do aculturamento do usuário, do consumidor que está lá na ponta. Como é que vocês, nesse segmento, tratam essa questão? E se você puder compartilhar com a gente o que vocês têm feito ou avançado na questão da mobilidade. Algo que eu posso falar, primeiramente, muito obrigado por todos por estarem ouvindo a gente. Obrigado, Graça, por ter me convidado. É um prazer poder conversar um pouquinho sobre segurança da informação, principalmente relacionado para esse mundo de varejo, onde cada vez mais a gente está vendo um crescente volume de vendas, a gente está vendo a utilização massiva dessa solução que é a mobilidade, utilizar o meu smartphone, utilizar meu tablet, utilizar notebooks conectados à internet para fechar uma venda, ou seja, virar receita. É muito bom para nós como empresa garantir que temos essa entrada. Isso garante com que a gente tenha a nossa sobrevivência do mercado, mas pensar a segurança da informação sem se preocupar com o usuário, ou seja, garantir que uma ação do usuário já vai ser tratada por uma ação minha, tem que ser o nosso grande foco, porque o princípio é garantir que aquelas informações elas estão íntegras, estão disponíveis e também elas são confidenciais. Para quê? Para garantir a sobrevivência do negócio. O que a gente tem trabalhado bastante vamos garantir o máximo de experiência para o nosso usuário. Então ele vai lá, na hora que ele entra no meu site, ele tem a visão. Fiz a seleção do meu boarding point de saída, na entrada, então eu já sei origem e destino. Quando aparece a tela de pesquisa para ele, já tem lá, suas datas é A, B, C e D. Não só a data dele, mas ele já tem a opção de navegar nas opções possíveis, na mais barata, na mais cara, e escolher o que melhor é aceitável para o usuário enquanto experiência de usuário. Mas o que está rodando por trás disso? Eu já tenho lá o meu e-ticket, sendo de alguma forma esperando para ser gerado, mas ele está lá já contabilizando, rastreando todas as atividades do que aquele usuário fez, o que aquela sessão aconteceu e tudo que está servindo de informação para os nossos sistemas de antifraude. Então a gente acompanha o usuário desde o momento que ele entra no nosso sistema até o momento que ele está concretizando a venda, e aí vem a Visa e fala para a gente, ok, pode vender. Mesmo depois desse ok, a gente executa uma outra atividade dentro de casa para avaliar, isso é uma fraude ou não é uma fraude. Então, garantir sistemas desde o momento da entrada desse usuário até o momento em que ele já não está comprando mais, ele só está guardando para voar, mas que a gente consiga garantir esse nível baixo de fraudes, ou seja, sistemas de correlacionamento, sistemas que validam por onde entrou essa informação, sistemas que conseguem catalogar o passo a passo realizado, é muito importante para a gente conseguir garantir a segurança da informação e principalmente a experiência do nosso usuário. E você tem algum case que você possa compartilhar com a gente, alguma experiência que você possa trazer aqui para o nosso fórum? Sim, hoje a gente, nesse trabalho todo, nesse desenvolvimento, implementação de segurança da informação, onde a gente implementou uma ferramenta extremamente complexa em termos de
de passagem aéreas, né? Então, a gente, como todos sabem, estamos entrando na Star Alliance e, como parte desse processo, a gente tem um certo rigor nesses controles. Então, hoje, já uma informação obtida recentemente da Cielo, todo esse tratamento nos garante como a empresa aérea com o menor número de fraudes concretizadas. Então, assim, quando a gente trabalha em conscientizar pessoal de marketing, isso falando de dentro da empresa, pessoal de marketing, pessoal que está lá trabalhando com o financeiro da nossa empresa, o pessoal que está lá trabalhando com as vendas, prospectando, o pessoal que trabalha dentro das lojas, o pessoal que constrói os sites. Quando a gente trabalha na educação, em segurança para as pessoas, a gente consegue ver a resposta para dentro da nossa organização. E o que eu tenho visto no mercado eu particularmente tenho um trabalho bem focado na divulgação de segurança da informação e associações que trabalham com a educação, tanto dos profissionais de TI. Eu sou representante internacional da ISACA, aqui em São Paulo, no Comitê de Young Professionals, e a gente tem trabalhado bastante com os profissionais de TI, com os estudantes da carreira de TI, a consciência de que você não vai apenas configurar um produto, você precisa configurar um produto e sabendo que tem um usuário para utilizar isso. Então, os usuários da nossa rede internet, ou seja, todos os usuários que possuem um smartphone, precisa ter maior conhecimento de todas as disponibilizações de informação que são feitas na nossa rede. Temos o Comitê Gestor de Internet, que tem uma série de indicações, de orientações para os usuários finais, e a gente, como empresa, tem que garantir que dentro das nossas campanhas publicitárias, a gente vai utilizar essas informações já consolidadas e aplicá-las no mercado. Ok, Renato, obrigada. Daniel, a experiência de vocês nesse sentido, hoje vocês já estão, até onde vocês estão conseguindo avançar na questão da mobilidade, tendo a segurança aí como um fator crítico? O que você pode compartilhar com a gente? Bom, voltando àquelas duas visões, né? O lado consumidor e o lado varejista. Então, no lado consumidor, eu comparo ainda pagamentos através de dispositivos móveis, por exemplo, como o Internet Banking lá da década de 90. Estava começando, as máquinas não tinham controle, a gente tem uma quantidade enorme de versões de sistema operacional em celular, várias versões, vários fabricantes. Então, não tem um mínimo de segurança ali. Então, ainda é considerado, do ponto de vista de segurança, algo arriscado um pagamento móvel. Ainda precisa ser maturado, testado, porque ainda tem muitas lacunas que precisam ser preenchidas. Eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita no exterior, em que o cara fez um teste para pagamentos usando o NFC, que é uma das tecnologias de pagamento móvel. Ele, com um dispositivozinho móvel e um leitor de NFC, andando num saguão onde havia muitas pessoas, coletou diversos números de cartão de crédito, porque o NFC ele não checa quem é que está pedindo. Se alguém pediu a informação, ele vai dar. Então, ainda temos um caminho desse lado para ser trilhado. Por outro lado, do lado do varejista, eu acho que a gente tem uma bela oportunidade de encantar o nosso cliente e tornar o processo de venda numa loja física, que é o nosso caso, um processo mais agradável. Então, ao invés de você tirar um pedido num balcão que vende determinado produto e depois ter que enfrentar uma fila de caixa, por que não usar um dispositivo móvel, um tablet, um celular, para concretizar a venda ali e realizar o pagamento ali? Isso é algo muito mais fácil, porque esse dispositivo vai ser um dispositivo corporativo, que você tem permissão, enquanto dono dele, de colocar uma série de controles de segurança para viabilizar isso. Isso encanta o cliente. Em vez de você direcionar o cliente para falar com uma segunda, uma terceira pessoa, ou ir num caixa, enfrentar uma fila, você resolve aquela venda num tempo menor e com uma satisfação melhor do cliente. Então, nesse sentido, eu acho que a mobilidade traz um ganho para o varejo, porque deixa esse processo mais dinâmico e mais amigável para o consumidor, né? Nesse caso, Daniel, essa experiência já chegou a ser um piloto nas redes de vocês? Vocês já... Sim. A gente está fazendo piloto em algumas lojas para fazer esse tipo de processo. E esse dispositivo, no caso, é da própria rede? É da própria rede. É um dispositivo nosso e, por ser nosso, eu tenho condições de colocar quantas camadas de segurança a gente julgar necessário para proteger não só o dado do cliente,
quanto a nossa informação, né? A informação de venda e tudo mais que está tudo ali no dispositivo. E você tem assim algum feedback de como foi a receptividade do consumidor? Se ele estranhou o fato de ter que usar um dispositivo da rede, não o dele, ou se ele achou uma comodidade, né, tão significativa que ele nem questionou o aspecto do dispositivo? Essa questão de usar o dispositivo ali na hora, ele está começando a ficar mais comum, porque hoje a gente já vê outros tipos de negócio usando. Então, antigamente era difícil você pagar uma corrida de táxi com um cartão. Hoje isso é muito comum porque o taxista hoje tem um dispositivo móvel que ele aceita pagamento móvel ali. Então, à medida que isso vai entrando no dia a dia, vai vencendo essas barreiras. Logicamente, a primeira vez que a gente abordou um cliente para fazer um pagamento ali, ele estranhou, porque ele está acostumado e aculturado a sempre ir num caixa fazer o pagamento. Isso ainda não é a cultura aqui, diferente lá fora. Sim. Quando a gente está falando fora do país, você já tem esse tipo de experiência mais no dia a dia das pessoas. Então é mais comum. Ok. Eu queria voltar para você, Thiago, para a gente avaliar um pouquinho dois aspectos. O primeiro que foi colocado, que eu achei muito interessante, que é a tecnologia avançar independente do grau de aculturamento do consumidor, do usuário lá na ponta. E aí você, aqui representando, vamos dizer, o lado aí do desafio tecnológico, quanto que isso traz, né, de desafio para vocês que estão aí na ponta oferecendo essas soluções. E sob o ponto de vista corporativo, a gente propositalmente não colocou BYOD na nossa pauta, mas a gente observa que ainda tem dentro das empresas, né, desafios em relação a disponibilizar, né, os dispositivos pessoais, a permitir, melhor dizendo, que os dispositivos pessoais sejam usados e que, na verdade, a questão da segurança fica muito comprometida. Então, eu queria que você comentasse, né, como as tecnologias estão avançando no sentido de, independente se a empresa permite o uso, independente se o usuário lá na ponta, quando está usando um processo mobile, não tem esse aculturamento, o quanto que a tecnologia pode avançar para garantir mais segurança, mesmo considerando essas vulnerabilidades aí na última milha, quer dizer, no endpoint aí, né? Sim, eu poderia dizer assim, até fazendo uma divisão e sendo um pouco mais amplo, né, pela vivência do dia a dia, eu, como pessoa consumidor, confrontando no dia a dia todos os desafios que os nossos amigos têm, como um usuário da tecnologia, num segundo momento, em todos os desafios no qual eles compartilham, cada vez mais usar a tecnologia a favor do negócio. Ser extensível e ao mesmo tempo em que eles precisam disponibilizar recursos, cada vez mais com o objetivo de capturar receita. Ninguém faz no mercado corporativo algo que seja simplesmente por ser perfumaria, né, para constar, não é algo nesse sentido. Precisa trazer retorno. Assim como foi colocado, foi disponibilizada uma aplicação específica para o Vitor, né? Mas o mundo cibernético, os atacantes de modo geral, eles são bastante maldosos, vamos dizer assim. Essa é justamente a preocupação que a gente tem, é um pouco que a gente quer compartilhar, e nessas experiências que a gente tem com os nossos clientes, companheiros e parceiros de mercado, é justamente expor esse tipo de situação. A gente precisa ter toda a rastreabilidade de tudo que é feito, ao mesmo tempo, por exemplo, tirar proveito enquanto, aí eu vou colocar um pouquinho também do meu lado consumidor, enquanto está numa loja, tenho 3 mulheres em casa, enquanto estou numa loja com 3 mulheres, qual é a experiência que eu posso ter ali e como gestores do negócio, tendo uma infraestrutura, pode tirar proveito daquela situação para fazer com que eu também possa me sentir de alguma forma envolvido e que consiga capturar essa questão. E sobre a visão do fabricante, sobre a visão da indústria de segurança da informação, eu vejo que existe, inclusive, uma questão de maturidade do nosso mercado, de modo geral. Eu acho que o mercado usa muito a questão ainda, é uma visão mais ampla, tá? Eu acho que é varejo, mas a gente tem bastante contato com arquiteturas distribuídas. Tudo se torna
mais crítico uma vez que existe algum tipo de regulamentação ou, eventualmente, quando alguma crise, alguma coisa já aconteceu e que realmente deu um certo... fez um barulho dentro da corporação. Então, assim, as coisas deixam de ser preventiva. As coisas se tornam reativas e todo mundo sai correndo atrás para poder estar em conformidade para atender uma questão que, eventualmente, uma fraude, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma visão bastante ampla. Como consumidor, ter uma experiência tranquila, ter uma infraestrutura que eu, como consumidor, teoricamente, eu não tenho que saber o que existe, mas que é legal eu ir numa loja da Apple e a forma de atuação, o processo de aquisição, tem um encanto. Né? Eu, como um gestor, eu saber todo mundo que está chegando e o que está sendo feito, porque eu sou um corresponsável daquela informação que está sendo divulgada ali naquela loja, e como, eventualmente, fazer com que aquela loja eu não seja impactado no meu ambiente corporativo, ou como eu consigo fazer a classificação de uma solução de terceiro ou de um terceiro que esteja ali infiltrado tentando pegar alguma informação. Tá? E são muitos os fatores, seja desde o aspecto de evolução da tecnologia, mas quando eu falo do aspecto da evolução e da maturidade, você vê a quantidade de campanhas de conscientização que é feita para que as pessoas comecem a utilizar cada vez mais aplicativos móveis. Né? Você vê na TV todo mundo comentando a respeito disso, vários comerciais, e é justamente para fazer com que a confiança se torne uma realidade maior no nosso mercado. Né? Tem um outro aspecto. Ao mesmo tempo, quando a gente não tem esse tipo de informação, na Palo Alto, inclusive, a gente trabalhando com esse conceito do cybercrime ou das aplicações maliciosas. Estava conversando com o engenheiro aqui da nossa empresa. Cara, mais de 50% das aplicações que tem no Google Store ou que não são homologadas existem e possuem conteúdos que podem impactar de uma forma ou de outra, ou simular algumas outras aplicações, ou roubar credenciais, senhas fracas, eventualmente, e jogar esse tipo de conteúdo para fora. Tudo isso impacta bastante. Então, eu vejo da seguinte forma, consolidando aqui. Essa experiência para eles como gestores é importante, sim, ter a rastreabilidade fim a fim. Esse respaldo, porque a evolução acontece e todo mundo que está fazendo, se tem algum ponto malicioso a ser colocado, vai ser direcionado e tem que se prevenir contra aquilo que é desconhecido. Está sempre preparado para isso. Você tocou num ponto importante, que é a questão do retorno, né, dessas investidas e ações voltadas para a mobilidade. O retorno de investimento ao longo desses 2 dias de evento foi citado, na verdade, várias vezes. E o que se avaliou um pouco? Muitas ações, muitas campanhas, muitos investimentos relacionados à inovação, às vezes levam em conta, né, o aspecto do encanto, do modismo, quanto isso pode atrair o consumidor, e às vezes fica difícil avaliar efetivamente o retorno que uma ação dessa pode trazer. Vocês acham que na questão da mobilidade essa avaliação ela ainda se torna mais difícil ainda? O que você acha, Vitor? Vocês chegaram nos projetos de mobilidade a avaliar retorno, o valor que isso traria para o varejo? Na parte do corporativo, sim. Né? É mais fácil avaliar, porque você tem lá o controle de incidentes, né? Você sabe a questão de perdas e o valor da informação que está ali. Na parte como varejista, né, ainda não se faz isso de forma segregada. Você trata fraudes de forma geral. Mas é fácil chegar no número, porque, por exemplo, a maioria das empresas que adotam uma estratégia séria de venda através de plataformas mobile já deve estar atingindo aí seus 30% da receita nessa plataforma. Tá? Dentro disso, né, do geral de vendas de uma empresa, geralmente você trabalha aí para evitar fraudes, né, que se não fossem evitados, chegariam no número de 5%, 7% das transações válidas. Tá. Então, eu acho que... vamos lá. Eu tenho um número recente de uma empresa que tem cerca de 1 milhão de pedidos por mês, tá, né, com ticket médio aproximado de R$200. Né? Em fraudes evitadas, ela consegue chegar no número de R$1 milhão por mês. Né? Se a gente pegar aí 30%, R$300 mil ela evita em fraudes do mobile com um trabalho de antifraude.
existe um número aceitável de fraude, isso aí o mercado não divulga, né? Mas as pessoas trabalham com esse número aceitável, que se for trabalhado ainda dá mais um retorno. Então hoje 30% do que você evita de fraude está no mobile, e esse número pode ser bem melhorado com a evolução tecnológica, com a evolução de processo, isso tudo que a gente conversou aqui no painel. Eu acho que não é impossível de montar um ROI em cima desse cenário, não. Tá? E eu acho que o número mágico é baseado em 30% do que você evita de perda. Renato e Daniel, vocês por acaso já passaram por alguma experiência no sentido de avaliar o valor, seja quantitativo ou até qualitativo? Daniel, você tem alguma? Uma vez eu fui a um supermercado e no caixa do supermercado tinha lá um adesivo dizendo que ele aceitava pagamentos móveis a partir de dispositivo móvel. E aí me deu a curiosidade para saber o quanto aquilo era usado. E eu perguntei para a caixa que estava me atendendo, quantas vezes isso aqui já foi usado, qual é a frequência de utilização disso? Ela virou para mim e falou, olha, desde que eu estou aqui, eu nunca usei, nenhum cliente me pediu para usar isso. Isso é um cenário de um pagamento móvel numa loja física, que é bem diferente do que o Vitor estava comentando. Do Vitor. Numa loja virtual. A questão da loja virtual é que você pode comprar de qualquer lugar, a qualquer hora, porque a loja está na sua mão. Já é móvel quase que o próprio processo. Exatamente. Em si, né? Então, eu acho que nesse ambiente, sim, ele deve ter um retorno fantástico. Agora, para esse supermercado que investiu um certo recurso tecnológico para fazer um projeto disso, e pelo menos naquela loja que eu fui, o caixa me falou, olha, eu nunca usei esse meio de pagamento, foi um investimento ali que provavelmente não deve ter tido retorno. Talvez esteja na loja errada, na praça errada, porque também ainda tem muito isso, né? A cultura de utilização de tecnologia está muito em grandes capitais, em grandes cidades, sim, que você tem isso difundido. Se você vai numa loja no interior e pergunta se teu cliente quer que ele pague com celular, ele não vai entender o que você está falando, porque ele nem vislumbra essa possibilidade. Então, isso tudo tem que ser levado em conta para saber em que momentos, em que locais você tem que usar a mobilidade da forma correta para ela trazer o retorno. Sim. Eu só queria adicionar um ponto, Graça, bem rapidamente. Claro. Só complementando e fazendo até uma ligação com isso que o Daniel falou, que é uma verdade. Eu acho que justamente essa questão da segurança no pagamento usando o dispositivo móvel vai ser o pulo do gato para os próximos anos que vem aí pela frente. Porque, como a gente também estava comentando antes, o varejista ou o comerciante que conseguir fazer que o usuário tenha confiança em completar uma transação de forma fácil, né? Ou seja, aquela questão da experiência do usuário, e de preferência utilizando só uma das mãos, o processo completo de escolha, compra, usar pedido, fechamento e pagamento. É um aspecto importante. É importante. Ele vai sair na frente, porque a tendência é que as pessoas realmente parem de usar dispositivos como computador e laptop, né? Eu tenho exemplo em casa, né? Meus filhos, eles não usam mais laptop. É celular e tablet o tempo todo. Né? O laptop eu uso de vez em quando para poder ver se tem alguma coisa, mas o uso é praticamente zero. E a tendência do mercado é chegar para isso. Né? Então, eu acho pouco provável que uma pessoa, por exemplo, que seja um cliente fiel ou um usuário hard user lá de mobile, que ele vá sair, escolher alguma coisa no site e ir comprar no computador depois. Ele vai procurar outro site no mobile que dê a facilidade que ele não teve naquele site que ele já era acostumado a comprar. Né? Então, vai ser um diferencial para as próximas gerações aí de e-commerce, essa questão da usabilidade e segurança e facilidade no pagamento. Agora, só para esclarecer, até eu acho que em alguns fóruns surge um pouco essa dúvida. A gente tem no caso aí do uso do mobile em relação a pagamentos no ambiente de varejo, dois aspectos. O que você colocou, eu entendo que seja, como você falou, ele já está naquele ambiente, ele já está no dispositivo móvel, já está usando o iPhone, ele entrou num site, no e-commerce, e não faz muito sentido ele ter que sair daquele ambiente para ele comprar. Outra coisa é ele usar o dispositivo móvel como um cartão, enfim, um objeto de... Como é que você vê? Você acha que essas coisas vão caminhar em descompasso? Eu acho que vão caminhar de forma paralela. Tá. Né? São dois pontos realmente que estão evoluindo. Um é a questão de você usar
o celular no lugar do plástico ou do papel. Sim. Que foi o exemplo que o Daniel citou. Isso. E o outro é de você concluir transações, né, sem precisar tirar o cartão de crédito do bolso ou o token do banco para confirmar uma transação. Né? Esses são os casos, por exemplo, que as pessoas utilizam o e-wallet, né, que é comum, são sistemas igual o PayPal, o PagSeguro, tem uma startup brasileira que também está muito avançada em relação a isso, né? E outras funcionalidades. Se você tem na loja, por exemplo, aquela questão lá do one-click checkout, né? Você tem um one-click checkout, você não precisa mais tirar o cartão da carteira. Quando você faz a transação web, né, tem um conceito que as pessoas de e-commerce usam, que é a compra por impulso, né? A pessoa que está comprando ali num ambiente de internet, ela está no emocional. Então, a pessoa de marketing evita ao máximo levar ela para o racional. Sim. Né? Tirar ela daquele... Essa é a principal razão que muitos sites, se você observar, não tem a questão de função de pagamento com débito. Né? E quando você leva o cara para o débito, o cara vai acessar a conta corrente dele, vai ver o saldo no vermelho e vai falar assim, será que eu preciso comprar isso mesmo? Opa, acho que não, né? Não volta. Já com uma opção, por exemplo, de one click, né, é muito simples, o cartão de crédito já está lá, basta o cara confirmar a compra e já foi. Né? Tem as questões de segurança que a gente está conversando que têm que ser mais trabalhadas. Mas eu acho que a diferença é essa e a tendência é seguir em paralelo. Né? A questão de você não ter que carregar outras coisas, não ser o celular. Né? Eu acho que uma apresentação ontem mostrou isso aqui, vários dispositivos, né? Sim. Walkman, laptop, máquina fotográfica, e hoje, o paralelo disso hoje é só um smartphone. Né? Isso o smartphone vai começar a engolir outras coisas também. O cartão de crédito, sua identidade. Né? Essa questão do certificado digital que eu estou falando também já pode ser portada para um aparelho celular. Você não precisa carregar o chip, o smart card do CPF. Você pode ter o seu CPF num aparelho celular. Ou seja, você não precisa mais andar com documento. Ticket de viagem, né? Quem viaja, isso é mais comum no exterior. Você não precisa mais do ticket de embarque. Muitas vezes nem de outra documentação. Basta você apresentar o QR Code para o agente lá da entrada do embarque, que ele já deixa você passar. Então tem toda essa evolução, né? Mas dentro de uma plataforma só. Ok. Renato, Falando em termos do ROI, né? A gente hoje, naquela questão de fraude, a gente está trabalhando em um número cerca de 4%. Então, a gente está indo já no detalhe do tipo de fraude, todos os tipos que acontecem em cima disso. Então, essa questão da quantidade de soluções, eu acho que a gente está cada vez trabalhando mais no exponencial do que apenas no vai aparecer mais uma solução inovadora no mercado. Quanto mais a gente usa, tem mais gente pensando, mais gente criando, mais gente inovando dentro dessas aplicações. E o grande desafio para nós de segurança da informação é conseguir englobar esse conhecimento, transformar isso em produtos a serem aplicados na nossa infraestrutura que contemple o manuseio e a forma de atuação dos nossos consumidores. Nós recebemos aqui uma pergunta, o pessoal da internet aí continua nos acompanhando, que eu acho que mexe um pouquinho aí com vocês, eu gostaria de deixar e depois o Thiago pode comentar. Qual a maturidade de vocês, varejistas, hoje ao implantar tecnologias de segurança? No geral, o setor está investindo bastante em sistemas de autenticação, antifraude, prevenção ao roubo de dados. Já poderia ser um pouco comparado ao movimento que faz o setor financeiro? O que vocês acham? Eu vou responder... Provocou, né? Eu sou mineiro, né? Eu vou responder igual a gente fala em mim. Assim, maturidade nós não tem dinheiro. Porque existe, como o pessoal falou, uma gama de tecnologias. O pessoal de segurança hoje em dia é muito bem treinado, apesar de você não encontrar tanta facilidade no mercado, mas existem pessoas muito boas, as empresas dão um suporte muito bom, né? Mas o desafio do profissional de segurança não é colocar 100% de tudo que está disponível, é achar um ponto de equilíbrio, né? Que te dê uma garantia, o retorno do investimento e também não deixa a empresa num sistema muito vulnerável, né? Então, acho que o ponto mais complicado é justamente achar o ponto de equilíbrio da segurança, né? Maturidade no Brasil é muito boa, né? Vê-se aí a questão das nossas instituições bancárias, né? O nosso sistema de segurança está anos-luz do que você vê fora, né? Em países de primeiro mundo. A parte nessa questão do banco, também na questão de imposto de renda e várias outras frentes, né, tecnológicas que nós temos estão muito à frente de outros mercados. Temos alguns problemas, estamos muito atrás também, mas nosso problema não é maturidade, tá? Nosso problema eu acho que é dinheiro, né? Hoje o Brasil ele tem não sendo
Caxias aqui de falar, né? Não tem uma carga tributária muito alta, para o varejo a margem é muito apertada, né? Quando você fala que você vai gastar aí para o equipamento perto de R$1 milhão para fazer segurança, né? O cara fala assim, você tem ideia quantos produtos eu tenho que vender para você botar esse equipamento? Ou então, quantas lojas eu posso abrir com esse dinheiro? Exatamente. Eu pago metade da folha eu pago um mês de salário de metade dos funcionários. Então, isso ainda é um fator que complica um pouco a nossa vida. Vamos ouvir os nossos outros participantes, foram provocados aí. Depois vou deixar o Tiago para o final, o que vocês acham dessa questão da maturidade do setor varejista em relação ao setor financeiro, que foi até comparado aqui, né? Os profissionais de segurança, eles têm cada vez mais estudado bastante, porque escovar bit não é fácil. E mais do que escovar bit, é tratar com a cabeça das pessoas. É uma situação que exige psicologia, que exige calma, paciência, mas eu acho que o grande ponto esses profissionais, eles têm criado a maturidade pessoal, profissional de cada um deles, e estamos vivendo um momento onde essa maturidade profissional está sendo transbordada para a entrega que eles realizam dentro das suas corporações. Então, o fato de hoje, em diversas reuniões que a gente faz dentro da companhia, ou nessas oportunidades que a gente tem de participar de painéis como esse, ou dentro da ISACA, que a gente faz discussões sobre o tema, criar ondas de implementação de segurança da informação, onde você, eu não vou implementar o de 1 milhão, mas espera lá, se eu trabalhar no meu processo e gastar 100 mil hoje, 100 mil amanhã, 100 mil depois, e chegar em 1 milhão no tempo onde ninguém me atacou, aí significa que eu estou conseguindo aumentar a minha maturidade dentro de um parâmetro aceitável da minha organização, de maneira que a organização consegue assumir essa carga de novos processos, de, vamos dizer assim, de burocracidade, às vezes, burocracias, e só que são necessárias para manter o negócio rodando. Porque hoje a gente tem uma série de procedimentos que acontecem tudo automaticamente. A gente tem uma série de fornecedores para antifraude, uma série de fornecedores de meios de pagamento que realizam os controles de maneira automática do PCI. Mas como que eles foram absorvendo? Eles cresceram na maturidade e agora estão começando a oferecer essa maturidade como serviço. E todos os comerciantes, todo mundo que oferece produto, tem a oportunidade de comprar isso que eles já têm de maturidade e agregar maturidade no seu próprio negócio. Aí você está sendo mais mineiro que eu, né? Você está comendo pelas beiradas. No final do ano você gastou meio 1 milhão que eu ia gastar aqui. Tá aqui, tá no sangue. Vamos ver se a gente tem um meio termo aí. Você está no meio aí, né? Vamos ver, entre 1 milhão e 100... Eu iria pela beirada aqui, que nem o Renato. A grande dificuldade, sem dúvida, é o que o Vitor falou. As margens no varejo são muito apertadas e a gente está concorrendo com abertura de loja, com venda de produto, com ação de marketing, que traz um retorno direto. Segurança da informação não traz um retorno direto, porque por mais seguro que seja, eu não vou vender nenhum produto a mais por isso, mas em compensação ele previne perdas. Então a gente está no outro lado da balança. A gente está evitando que a empresa perca aquele pouco que ela ganhou. E esse é o argumento que tem que ter. E aí a gente em segurança tem que ter um olhar muito clínico e um corte cirúrgico, porque você tem que saber exatamente qual é o teu problema mais crítico para investir os 100 mil ou 1 milhão muito precisamente. Então você tem que ter uma visão muito crítica para saber quais são os teus problemas. O que está mais crítico? Existem N problemas a serem resolvidos dentro de qualquer varejista. Mas você tem que ter esse bom senso. Você não pode querer que a empresa adote uma solução de segurança que é lançamento que você, enquanto profissional de segurança, pode vibrar com aquilo, por ser algo extremamente legal, que pode resolver N problemas, mas você vai estar empatando ali, aplicando o dinheiro da empresa, uma grande massa de dinheiro, né, porque novidade é caro, e que não vai trazer um benefício a curto prazo para a empresa. Não digo que esse produto não vai trazer nenhum benefício, ele vai trazer, lógico, mas deve trazer a longo prazo. Então, como o Renato falou, eu iria de pouquinho também, comendo pelas beiradas para chegar no 1 milhão. Tiago, antes de passar para você, aí você vai ter a oportunidade de responder 2 perguntas. Surgiu agora aqui no finalzinho mais uma pergunta da plateia virtual, da Cláudia Novaes, aqui da Dextra Negócios, e eu acho interessante. Eu acho que até o Daniel está mais até focada na experiência do Daniel. Atualmente, 45% da base de celulares no Brasil
é formada por smartphones e esse dispositivo é altamente usado para compras no varejo. Esse comportamento, você acredita que ele pode mudar o futuro da loja física? A loja física no futuro, você acha que pode se transformar em função desse uso maciço de smartphone? Eu sei que você já deu o exemplo que ele ficou lá e ninguém usou, mas a gente está falando do futuro. Você acha que pode transformar e em que medida você acredita? Eu acredito que sim. Como o Vitor comentou, a tendência é que a gente abandone os outros equipamentos computacionais, desktops ou notebooks, e fique cada vez mais mobile com o smartphone ou com o tablet que está o tempo todo conectado. Então, isso vai acontecer, é fato, não tem como frear isso. A questão acho que para algumas coisas, como o pagamento através do dispositivo móvel ali para uma compra física, eu acho que ainda vai levar um tempo de maturação. Assim como eu comentei no início, eu considero o pagamento com dispositivo móvel numa loja física hoje semelhante ao que a gente tinha de internet banking na década de 90, que poucas pessoas usavam, tinha muita fraude, porque era um terreno inexplorado. Sim. E de lá para cá isso evoluiu drasticamente. Houve um amadurecimento grande nesse Então, sentido. isso vai acontecer com o pagamento móvel. Eu não entendo que isso se torne uma ameaça para as lojas físicas. A loja física tem que aproveitar esse embalo e oferecer recurso. Então, ao invés de eu entender como o dispositivo móvel e as lojas virtuais como algo nocivo para mim, eu tenho que tirar proveito disso. Já que esse cara tem um dispositivo móvel na mão, com acesso à internet, por que eu não dou mais conteúdo além daquele que ele está vendo na plaquinha de preço? Por que eu não ponho um QR Code que ele vai escanear, vai cair no site do fabricante, vai trazer uma outra experiência, mostrar aquela geladeira cheia, sei lá. Usar esse recurso que está na mão do nosso cliente de forma a melhorar a experiência dele dentro da loja. Ele ter mais informação, ele poder comparar um produto com outro de forma mais fácil. Então, eu acho que a loja física vai se aproveitar disso também para o futuro. Ok. Tiago, você pode concluir aí rapidamente? O pessoal já me sinalizou ali que a gente estourou um pouquinho o tempo, mas era justo trazer a pergunta da plateia virtual que está aí até agora, né, nos acompanhando. São pontos interessantíssimos que foram colocados, porque vivendo do outro lado, a gente sempre arma o espetáculo, o circo, traz a inovação e é na hora que apresenta-se uma proposta onde é bastante conflitada essa questão, né? A pergunta que normalmente é feita é: quanto eu perco com fraude? Qual é o valor da solução? E muitos clientes preferem lidar com a fraude. Isso é a realidade. Concordo sobre o aspecto de ter algo que seja estruturado, algo que seja passo a passo. E vejo também, é algo que se precisa cada vez mais no dia a dia. Não só existir o papel de fornecedor-cliente, relação de confiança, onde não só passar toda a apresentação do conceito, do conteúdo ou vender o produto, mas sim também entrar com o processo de capacitação, enablement de modo geral, e fazer com que seja extraído 100%. Normalmente é bastante difícil, isso falo para qualquer tecnologia, seja lá o que for, mas é tentar extrair cada vez mais e ter essa parceria duradoura é o caminho que a gente vem seguindo bastante. Ok. Tiago, obrigada. Obrigada a todos que participaram conosco desse painel muito interessante, finalizando. Obrigada a vocês, ficaram até aqui o final, a quem nos assiste pela internet. Palmas para os nossos participantes. Deixo com o Maurício aí a nossa finalização. Muito bem, nós agradecemos também os painelistas. Eu gostaria de pedir a presença do diretor de marketing da Conteúdo Editorial, Sérgio Sermon. Boa tarde. Gostaria de agradecer a vocês da internet que estiveram com a gente. Os nossos internautas participaram bastante em todos os nossos painéis, mandando perguntas, e isso tem um valor tremendo para a gente. E todos vocês que estiveram aqui presentes, contribuindo em cada um desses debates. Então, agradeço a todos vocês e aguardo vocês em 2016. Obrigado. Encerramos assim a 4ª edição do Congresso e Exposição TI e Varejo, o principal evento de tecnologia do setor. Esperamos contar com a presença de todos vocês na 5ª edição do Congresso TI e Varejo. Muito obrigado e uma excelente noite a todos.